Olá, hoje eu vou ensinar como falar sobre frequência em espanhol. Nunca hago ejercicios. Casi nunca como frutas. Casi siempre como verduras. Siempre tomo agua. A veces salgo a caminar un poquito. Y a menudo como chocolate. Não sou muito saudável, pero tampoco estou mal. Se você prestou atenção, deve ter notado que eu utilizei alguns marcadores temporais, que são nunca, casi sempre e por aí vai. E o que são esses marcadores temporais? São palavras que marcam um tipo de tempo ou um tipo de frequência de tempo. As palavras ali que eu utilizei, nunca, sempre, quase sempre, são marcadores temporais. Para você falar nunca em espanhol, você já deve ter percebido que é igual a do português, mas tem uma peculiaridade. E o que acontece? Quando você quer falar eu nunca fiz alguma coisa, no passado a gente usa o tempo composto. A gente vai ver ele detalhadamente em outra aula. Tá, e por que a gente usa esse tempo composto? Porque não é porque a gente nunca fez alguma coisa que a gente nunca vai fazer. A estrutura dele é o verbo e, que vem do verbo haber, tá? E mais o verbo no particípio, que é quando ele termina em ido e ado. Por exemplo, nunca he comido paella. Mas o nunca também pode ser falado no presente, né? Com o tempo no presente, como eu utilizei no começo da aula, quando eu falei nunca hago ejercicios. Nunca hago ejercicios. O casi nunca significa quase nunca. Por exemplo, casi nunca hablo inglés. Casi nunca hablo inglés. O a veces significa às vezes. Por exemplo, a veces leo por la noche. A veces leo por la noche. Se você quer falar o número de vezes que você fez aquilo, é só você colocar o número mais vezes. Por exemplo, salí con él solo 2 veces. Salí con él solo 2 veces. A menudo significa frequentemente. Por exemplo, limpio la casa a menudo. Limpio la casa a menudo. Tá certo? Casi siempre significa quase sempre. Por exemplo, casi siempre salgo a caminar. O sempre, você já deve ter notado que é bem parecido com o português e significa sempre. Por exemplo, siempre arreglo la cama cuando despierto. Siempre arreglo la cama cuando despierto. Agora, para praticar, comenta aqui embaixo nos comentários o que você faz sempre, o que você faz às vezes ou o que você nunca faz. Mas é claro, comenta em espanhol. Espero que vocês tenham gostado. Um besito. Hasta luego.